Hoje eu quero falar com os irmãos e fazer uma breve reflexão aqui no livro de Eclesiastes, né? O pastor Wilson leu o Salmo 119, 9 a 11. Ontem nós vimos uma reflexão com o pastor Edinho de Pato Bragado, num texto muito conhecido também que aborda sobre a questão da juventude. 1 Timóteo, capítulo 4, 12, né? Aquele versículo padrão de sede padrão dos fiéis, né? Na pureza, na palavra e por assim adiante. E hoje eu quero falar com os irmãos aqui, o tema já está colocado aqui, deixa eu pegar o passador, sobre um tema que Salomão ele aborda para a gente em Eclesiastes. Por mais que esse seja um culto de jovem e adolescente, a palavra de Deus ela te direciona para todas as idades. E a reflexão que Salomão traz ali para a gente sobre a questão de tudo isso que ocorre em Eclesiastes, então a gente vai ver um pouco disso. A base eu quero usar com os irmãos, Eclesiastes capítulo 11, 7 e 10, a gente não vai ler agora, a gente vai ler um pouco depois. Eclesiastes 12, 1 e na conclusão Eclesiastes 12, 13. Só que veja só, a gente vai ler a parte final do livro de Eclesiastes, que Eclesiastes tem capítulo 12, a gente vai lá para o finalzinho. Só que antes disso eu quero tratar com os irmãos de forma bem breve um resumo do que ele traz antes aqui para a gente em Eclesiastes, que são ensinamentos valiosos tanto para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os nossos adultos, para o pessoal dos 60 mais e por assim adiante. E Eclesiastes ele traz lições valiosas para a gente. A reflexão dessa noite, o tema dela é alegria acima do sol, baseado naquilo que Eclesiastes fala para a gente em diversas vezes. Acho que não está passando, Adriano, se você puder passar para mim, porque aqui não está indo. Se alguém puder passar o slide, porque aqui não vai. Então, muito bem, irmãos, eu quero começar nessa noite para a gente entender um pouco mais do livro de Eclesiastes. Salomão ele abre Eclesiastes identificando um problema na nossa realidade. Mas não na nossa realidade, usando aqui o que ele usa no livro de Eclesiastes, ele acaba identificando um problema do que ele vai falar para a gente, cerca de 29 vezes dentro desse livro. Ele identifica um problema debaixo do sol. É uma frase que ele se repete diversas vezes. E quando ele fala para a gente, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, a gente tem a nossa tradução clássica que fala para a gente o seguinte: vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Na NVI ele traz um pouco diferente, ele fala, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. A nova versão transformadora, ela traz ainda um outro significado para a gente. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Opa, passou, beleza. E veja só que a palavra que Salomão, o pregador desse livro, chamado Kohelet, vai falar para a gente é rebel. O significado dessa palavra no original, ela tem um sentido de vapor, de sopro, de fumaça. É aquilo que você vê, mas não consegue segurar na sua mão. Sabe lá quando está friozinho e sai uma fumaça da nossa boca e logo ela se dissipa no ar? Esse é o sentido de vaidade que Salomão traz para a gente. O primeiro ponto que a gente precisa entender então, Salomão ele olha para a realidade, para debaixo do sol aqui nas palavras dele, e ele identifica um problema. Ele fala para a gente, vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Ou em outras traduções, que grande inutilidade e nada faz sentido. E de tudo isso, né, dessas diferentes traduções, é isso que significa. Significa vapor, significa fumaça, significa que algo logo se desfaz. E quando ele identifica isso daí, tem uma citação de um autor chamado Peter Leithart. Ele tem um livro chamado Salomão entre os Pós-Modernos, para ele entender, fazer a gente entender um pouco melhor o que é essa fugacidade, essa temporariedade que Salomão traz aqui em Rebel. Peter Leithart fala para a gente o seguinte: nossos projetos não são castelos de areia na praia. Essa imagem para Salomão sugeriria algo sólido e permanente demais.
Nossos projetos são um castelo de nuvens num dia com vento. É disso que Salomão está tratando quando ele fala que ele olha para a realidade. Ele olha para tudo debaixo do sol, ele fala que inutilidade tem tudo isso. Ou, de uma certa forma, ele fala para a gente, olha, a conta não fecha. E a partir disso, a gente vai entender um pouco mais, de forma resumida, Salomão identificando esse problema, assim como o cientista muitas vezes identifica um problema na realidade, ele vai em busca de tentar entender esse problema. Ele olha para a realidade e fala, olha, tudo é vaidade, tudo é fugaz, tudo se esvai como a fumaça, não consigo nem segurar na minha mão. E ele vai tentar entender esse problema, é o relato que ele deixa para a gente em Eclesiastes. A fase 1 que Salomão usa e relata para a gente em Eclesiastes sobre a busca de entender esse problema, imagina só que o cientista ele identifica um problema. Ele monta então uma bancada para tentar estudar e entender esse problema. E é muito interessante que Salomão, nessa primeira fase dele, que é do capítulo 1 ao capítulo 2, a gente tem um verbo que constantemente vai se repetindo. Abrindo parênteses aqui, eu deixo para os irmãos uma tarefa de casa de ler todo o livro de Eclesiastes, porque é algo que não dá tempo da gente fazer aqui, mas fica a lição de casa aí para todo mundo. Então Eclesiastes ele monta uma bancada para tentar entender esse problema. Ele identifica, olha, tudo é vaidade, tudo logo se desfaz. Inclusive essa palavra ela tem a mesma origem, por assim dizer, na palavra do nome de Abel, né? Então se a gente parar para pensar, né, a vida de Abel ela logo se esvai com aquele acontecimento que a gente tem narrado lá em Gênesis. Então Salomão ele monta uma bancada, e essa bancada a gente precisa entender que ela começa com um verbo, que é o verbo eu fiz. Salomão, para testar, entender esse problema, não é algo como se ele estudasse longe dele. Salomão então ele vai fazer um teste, capítulo 1, verso 12 a 18, ele vai tentar entender se é a sabedoria ou o conhecimento que resolve esse problema dele. Capítulo 2, de 1 a 3, ele vai entender se é o prazer, se é o riso ou se é o vinho. E é engraçado que a gente lê no relato de Salomão em Eclesiastes, ele fala, olha, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou me deixar se levar pelo vinho para ver se é aí que eu consigo resolver esse problema da vaidade, esse problema da inutilidade de tudo isso que eu enxergo. E é muito interessante que a gente relata assim, muitas vezes a gente vai ver isso no final, né? A gente pode olhar, opa, então acho que assim como Salomão, vou fazer esse teste aqui, né? Eu vou me dar o vinho aqui, vou ser amigo do vinho, mas a gente vai ver que mais para frente não é bem assim que funciona. Capítulo 2, 4, 6, ele vai tentar empreender grandes obras, né? É dito na filosofia que o ser humano ele morre 2 vezes, isso é, a morte normal, né? Morte material, por assim dizer, e o outro tipo de morte que é dito, que é pela última vez na qual alguém diz o seu nome. Então por isso que na antiguidade a gente via diversos imperadores, pessoas de renomes, que erguiam para si estátuas, erguiam grandes monumentos em seu nome. Para quê? Para justamente fazer o seu nome eterno, para fazer seu nome que durasse, né, eternamente, com a grande construção, com uma estátua e por assim dizer. Então Salomão ele vai tentar erguer grandes obras, né? Ele cria um jardim, ele cria um templo, ele vai criando grandes construções para tentar resolver esse problema dele. Ele vai falar, ó, eu fiz. Então ele continua aqui nesse verbo. Capítulo 2, versículos 10 e 11, a gente tem um laudo disso tudo, só que ele vai entender no final das contas que tudo isso que ele tentou resolver na sua bancada não se resolveu. Eclesiastes capítulo 2, verso 9 e 11 diz assim para a gente: tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum no trabalho árduo, encontrei grande prazer e recompensa para os meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol.
Só que é engraçado que no final do capítulo 2, a gente não vai estar lendo aqui, mas nos versos 24 e 26, a gente tem um tipo de lampejo dessa resposta que Salomão está buscando para a gente. Ele vai falar assim: olha, como é bom se alegrar, se alimentar, estar ao lado de quem a gente ama. Ele vai ter um lampejo dessa questão dele, mas ainda assim não tem a solução. A fase 2, na qual Salomão busca empreender e resolver esse problema que ele enxerga debaixo do sol, então antes ele monta uma bancada para ele vai tentar entender ele na bancada dele. Só que a partir do versículo 3, meio que Salomão ele sai a campo para observar o mundo à sua volta e tentar entender e resolver esse problema dele. Então a partir do versículo 3, ele vai falar: olha, eu ouvi, eu observei. E o que ele observa nisso tudo? 3,16 ele observa a injustiça no lugar do juízo. 4,1 ele vai enxergar a opressão sem um consolador. 4,8 ele vai falar que ele enxerga o trabalho sem fim, um trabalho sem um para quem, por assim dizer. Capítulo 5, versículo 10 ele fala sobre o dinheiro que nunca sacia. Versículo 9, do 2 ao 3, ele vai falar que tem o mesmo fim para todos. É interessante, Salomão trata a questão da morte como um alinhamento. Ele vai falar para a gente: seja você o mais rico que for, seja você o mais pobre que for, a morte vai nivelar todo mundo. Na morte todo mundo é igual. Então ele sai a campo, ele sai observando ao seu redor. Ele enxerga injustiça, ele enxerga pessoas trabalhando sem um fim, ele enxerga pessoas que acumulam riquezas, mas deixa para alguém que não vai cuidar dessa riqueza depois. É o que vai acontecer. Ele vai falar, ele vai tentar entender se é na sabedoria, ele fala: poxa, não está aqui. Ele vai tentar entender se está em outras coisas, ele fala: poxa, ainda não encontrei. E capítulo 8, versículo 17, Salomão, ele, por assim dizer, ele bate no muro nessa busca dele da solução. Ele sai a campo, ele observa diversas coisas, mas no capítulo 8, versículo 17, ele vai chegar num muro durante essa pesquisa dele. 8,17 fala para a gente o seguinte: percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Então aqui Salomão, ele bate no muro e bate nessa parede 2 vezes. Primeiro ele descobre que não dá para resolver esse problema debaixo do sol. Ele tenta procurar, ele se coloca nesse experimento, ele busca observar ao seu redor, ele fala: poxa, não está aqui. E ele descobre ainda mais de que, além de não resolver, não dá nem para entender tudo aquilo que acontece com ele. É o que Salomão está dizendo para a gente. E veja só, Salomão é um homem que teve mais recursos, ele teve mais tempo, ele teve mais liberdade do que qualquer um de nós aqui vamos ter para empreender qualquer coisa desse tipo. Salomão, ele tinha tempo ilimitado, tinha recurso ilimitado, e ainda assim ele sai à procura disso e ele chega num consenso: olha, não cheguei a lugar nenhum. É a resposta que ele traz ali para a gente. E veja só, se a gente pensa, para pensar nisso tudo, que ele procurou debaixo do sol no livro inteiro, então a gente chega numa conclusão. Obviamente a gente aqui lê no relato que ele deixa para a gente. Se ele busca tentar resolver um problema debaixo do sol, ele procura de todas as maneiras, então quer dizer que significa que esse problema ele não vai ser resolvido debaixo do sol. A solução para esse problema vai ser algo que está para além do sol. É o que a gente vai ver. A alegria debaixo do sol, ela só se sustenta quando ela vem das mãos daquele que está acima do sol. Salomão, ele busca em toda a realidade resolver o problema dele, mas ainda assim ele não consegue resolver. E ele procura debaixo do sol o livro inteiro, ele procura tudo em todo canto, e por assim dizer, e ele acaba achando uma direção para a solução dele, que é algo que está acima do sol. Então vem aí a nossa leitura. Eclesiastes capítulo 11, verso 7 e 8, diz assim para a gente o seguinte: a luz é doce, como é bom ver o nascer do sol em um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém,
que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Então Salomão, é muito engraçado, Salomão ele passa o tempo todo falando para a gente, tudo é vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Eu só encontrei vaidade debaixo do sol, eu testei e o resultado é o mesmo, tudo é vaidade, tudo é fugaz. Só que é interessante que no final do relato dele, capítulo 11, já partindo para o final de Eclesiastes, parece que ele para tudo isso que ele está nos relatando e ele muda um pouco essa linguagem. Ele vai falar para a gente sobre a alegria, daí vem o título da reflexão de hoje, é a alegria que ela vem além, ela vem acima do sol. O primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui, é a gente entender que a alegria, ela é uma ordem. A alegria para o cristão, a alegria, como a gente cantou na primeira música aqui, ela é uma ordem para o cristão. Paulo fala aos Filipenses a mesma coisa, olha, alegrai-vos, isso é no imperativo, é um mandamento, Deus deixa uma ordem para a gente se alegrar. O pastor Wilson comentou com a gente, olha, sobre os maus que a gente tem afligido a nossa juventude, questão de depressão, questão de ansiedade, e veja só, essa questão, quando a gente entende aquilo que Deus deixa para a gente nas Sagradas Escrituras, a gente precisa parar e olhar para esse relato, porque muitas vezes, para quem já tem mais tempo assim de casa e tudo mais, geralmente a gente fala para Eclesiastes, não, Eclesiastes é um Salomão um pouco mais triste, Eclesiastes é um Salomão um pouco mais melancólico, né? Não parece aquele mesmo cara que escreveu Provérbios para a gente, não parece aquele cara apaixonado de cânticos, né? De cantares e tudo mais. E aqui Salomão traz para a gente uma ordem muito simples e direta. A gente deve se alegrar na nossa vida comum. Porque é muitas vezes estranho que o pessoal acha que aquele que é cristão deve viver num estado assim de constante atenção, constante preocupação com as coisas do dia, e muitas vezes a gente se deixa se esquecer de um dos principais e grandes e simples mandamentos, que é a nossa felicidade e a nossa alegria. Veja só que Salomão ele é muito simples, né? E quando a gente fala sobre a questão da alegria, é se alegrar com o quê? É se alegrar com a vida comum, é se alegrar de quando ao acordar a gente enxerga, é se alegrar com o café da manhã, é se alegrar com o trabalho da semana, e não propriamente dito e somente com o dinheiro que você ganha dele, é se alegrar com o seu trabalho mesmo. A pessoa que você ama muitas vezes do seu lado, isso aqui é para a galera mais jovem, né? Mas para todo mundo, sair para comer um lanche, sabe aquela coca de vidro que você pede, um copo com limão e gelo, sabe quando você pede um pastel com caldo de cana, é se alegrar com essas coisas, sabe quando você come uma pizza, uma lasanha feita pela sua mãe, um jantar, um almoço de domingo, quando Salomão fala para a gente a questão de se alegrar, a gente não precisa espiritualizar e falar, não, se alegrar, não, irmãos, se alegrar aqui é a vida comum, se alegrar aqui é um café da manhã, é um almoço de família, é você sentar e conversar até madrugada com o pessoal, se alegrar com as coisas básicas, se alegrar com a vida comum. Então, quando a gente entende isso daqui, teve alguém que traduziu muito bem isso daqui, Dietrich Bonhoeffer, ele fala pra gente que o corpo físico, ele só alcança o seu verdadeiro significado diante de Deus quando acolhemos essa reivindicação da alegria nas coisas comuns da vida. Então veja só, as coisas comuns devem alegrar a gente, as coisas comuns devem fortalecer inclusive a nossa fé. Agradecer a Deus, Deus, agradeço por simplesmente me levantar, agradeço porque eu tenho minhas amizades, agradeço porque eu estou aqui comendo um lanche gostoso. Veja só, Salomão, que escreve Eclesiastes, foi um homem com recursos ilimitados, mas veja só, Salomão nunca pôde provar uma Coca-Cola gelada. Salomão, ele nunca pôde provar, eu acho, naquela época, um caldo de cana com um pastel frito na hora. Então veja só, mesmo esse homem de recursos ilimitados, ainda assim a gente experimentou coisas que esse homem não experimentou. São as alegrias da nossa vida. E por muitas gerações, inclusive, durante a história da igreja, esse texto ele é lido
parecendo uma ameaça paralisante, né? Parece um balde de água fria, porque quando a gente lê o versículo 8, ele fala: olha, se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios e nada do que ainda está a fazer faz sentido. É muito interessante a gente parar para pensar sobre essa questão de que o juízo de Deus sobre as nossas ações, ele não é um balde de água fria. Ele é algo que vai sustentar tudo aquilo que a gente faz. Porque a gente sabe, a gente conhece o nosso coração, que se deixar a gente solta, a gente só vai pender para o abismo, né? Então, basicamente isso é para sustentar tudo aquilo que ele vem falando antes. Acho que o slide deu um problema. Mas então, se tratando da questão da felicidade, abordando aqui que a felicidade é um imperativo, acho que pode passar. Travou, né? Eu acho que travou. A gente deve então se perguntar se tudo é vapor, que ele continua repetindo isso para a gente, e se nada disso segura em nossas mãos, de onde que deve sair essa alegria? Porque ele vem falando para a gente constantemente: debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Se tudo é vapor, se nada segura, de onde que sai essa alegria? Ponto 2 que eu quero trazer para os irmãos é justamente isso. A alegria responde a alguém, e essa alegria, ela tem um prazo, para a gente entender melhor. Versículos 9 e 10 diz assim para a gente: jovem, alegre-se em sua juventude, aproveita cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Veja só que Salomão, ele continua ainda nos orientando, seguindo disso tudo. E veja só que quando ele trata sobre essa questão do juízo, sobre tudo isso, a gente precisa entender que o juízo, ele não é uma ameaça em cima da alegria. O juízo de Deus, ele deve ser o eixo da nossa alegria. Porque se a nossa alegria, ela é uma alegria que é à parte de Deus, separada daquilo que Deus colocou, a gente precisa entender que o que impede a alegria de virar duas coisas, isso é, virar culpa de um lado e virar libertinagem do outro, ela tem para quem prestar contas. Então, algo que a gente precisa entender: a nossa alegria, Salomão fala: olha, você precisa se alegrar nas coisas comuns da vida, isso é o imperativo. Só que Salomão, ele vai dar um norte para a gente: o que deve ser a base dessa alegria? A gente vai entender, porque isso pode muitas vezes virar culpa, né? Muitas vezes você está lá aproveitando a vida, viajando, e fala: poxa, eu deveria estar fazendo outra coisa. Ou, como muitos sabem, se a gente deixa essa alegria sem um norte, ela é muito fácil de virar libertinagem, mas muito, muito fácil mesmo. E se não tem ninguém acima do sol que ampara, que faz a base dessa alegria, vai sobrar simplesmente aproveita a sua vida porque ela acaba. Se a gente tira aquilo que Salomão nos dá como base para a nossa alegria, o que vai sobrar para a nossa alegria? Olha, aproveite a sua vida porque logo ela acaba. Aproveite a sua vida, aproveita tudo, faz tudo que você tem que fazer, porque a gente não sabe o dia da manhã. E parece uma frase muito bonita. Só que veja, é uma frase que ela toma um outro caminho para aquilo que Salomão escreve para a gente. Se você vive como se não tivesse ninguém acima do sol, só sobra uma coisa: sobra o aproveita porque acaba, e isso não é alegria, isso é uma pressa. Se você vive como se não tivesse ninguém acima do sol que ancora a sua alegria, você não vive uma alegria verdadeira, você vive como alguém como tem pressa. Ou,
parafraseando Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, final desse versículo, ele fala: olha, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então assim a gente entende que a mocidade, veja só, ela é vapor, né? Hoje vocês estão sentados, né? Tudo aqui enfileirado, né? A ala da juventude, né? Tem uns no fundo ali, mas tô brincando. Mas veja só, o tempo de vocês aqui, o tempo de vocês nos nossos encontros de sexta-feira, o tempo de vocês participando de Acanzé, que é muito legal, que eu já falei para vocês, que eu já conversei com algum pai de vocês por aí, falando do tempo deles de Acanzé, o tempo deles de congresso e tudo mais, e hoje só sobra lá o congresso de casais, né, que a Jubap faz, porque congresso e o Acanzeca já não dá mais para participar. Então, se a gente entende que a mocidade é vapor, a força que a gente tem agora, o corpo que vocês têm agora, a saúde que vocês têm agora, e que você nem pensa nisso, veja só, parece que não, mas para vocês ter, mesmo quem não faz exercício físico, tá? Que eu conheço aí a galerinha, eu sei que tem uns atletas, tem a galerinha um pouco mais assim, mas mesmo aqueles que não faz nada, tá? O pai de vocês precisa ralar para chegar na condição e na saúde física que vocês têm, tá? E que vocês nem dão bola para isso. Mas o pai de vocês, para chegar naquilo que vocês têm, eles precisam se esforçar e muito, né? Eu vejo uns irmãos aí que praticam academia, já encontrei alguns irmãos na academia também. E é justamente isso. A força que a gente tem agora, o corpo que vocês têm agora, a saúde que você tem agora, e tudo funcionando, é a neblina de manhã cedo, é o sol que logo sobe, mas logo some, né? A gente tem aqui, eu sei que o pastor Wilson, né, durante a juventude dele gostava muito do futebol, acho que o pastor Adir do vôlei, né, alguma coisa assim, e perguntando, né, se você perguntar: pastor Wilson, dá para jogar futebol como antes? Dá para correr um tempo de 40 minutos no nosso gramado ali? Pastor Adir, será que dá para pular, para fazer um bloqueio ou fazer um corte, né? Fez um corte aqui, já não mexe mais o ombro, né? Outro dia já não tem mais, né? Porque Salomão vai falar isso para a gente: olha, toda a saúde que vocês têm, todo o vigor que vocês têm, acordar, dormir tarde, acordar cedo, né? Esses tempos atrás a gente participou de um evento ali, ficamos de pé, né? O Marcílio estava presente com a gente lá. A gente ficou de pé basicamente assim, das 7h30 à meia-noite, para contar, né? No evento que a gente foi. E é engraçado que eu falava para eles assim: para você perceber a questão da idade, você não precisa nem olhar no rosto das pessoas, você pode olhar para baixo no calçado. Você olha para os jovens, todo tênis sola reta, né? All Star e tudo mais. Aí eu olhava para o Marcílio, estava lá com o Mizuno, com Olímpicos, né? Tênis de corrida, mais confortável e tudo mais. E é justamente isso que representa, né? Um dia vocês vão estar aí com o tênis tudo bonito de vocês, mas chega um dia que vocês vão pensar só no conforto, porque o joelho já não aguenta mais, a visão já não aguenta mais e por aí adiante. Então a gente entende, em primeiro lugar, duas coisas: que a alegria, ela é uma ordem, tá? Para a gente, ela não é como se fosse uma permissão. A alegria, ela responde a alguém, e essa alegria ele vai falar para a gente que tem um prazo. E o próximo versículo, capítulo 12, verso 1, ela vai responder para a gente que essa alegria, ela tem uma origem. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, aponta para a gente: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude, honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Primeira coisa que a gente precisa lembrar disso aqui, desse relato de Eclesiastes, é que o lembrar aqui do Criador nos dias das suas juventudes, não é só lembrar, né? Porque se eu falar para vocês lembrar, vocês estão lembrando agora: nossa, lembrei, Deus está aqui na minha cabeça. Só que na Bíblia, quando fala sobre lembrar, né? Lá no Antigo Testamento, Deus fala: olha, lembrei de Noé, lembrei do meu povo. Não é só lembrar, não é só falar: beleza, lembrei. Manda um abraço para o fulano, lembrou de você. Você fala: beleza, lembrei. O lembrar aqui nessa Bíblia não é só um trazer à memória, não é ter Deus de cabeça, não é só se recordar de vez em quando. O lembrar aqui, veja só, dá para lembrar de Deus
sem nenhuma mudança visível nas nossas vidas. Quando a gente fala de mudar, a gente faz isso direto, de lembrar de alguma coisa. Lembrar na hora do aperto, lembrar no domingo de manhã ou no momento de cânticos que a gente teve aqui. E o resto da semana muitas vezes segue igual, mas não é isso que esse versículo pede para a gente. Lembrar do Criador é reconhecer na prática que a sua vida não é sua, que ela foi feita e que alguém fez ela. A gente já tratou isso daqui em alguns encontros, não lembro qual, sobre a questão da nossa origem. Então lembrar do Criador é reconhecer na prática que a sua vida não é sua, que a sua vida ela foi feita e que alguém a fez. E segunda coisa, quando a gente olha para esse versículo, repara como ele chama Deus aqui de Criador e não é qualquer nome. Depois de 11 capítulos falando que a vida não faz sentido, que as contas não fecham, porque ele chega lá e fala, olha, aquele que é justo sofre, aquele que é ímpio prospera. Então ele vai falar, olha, a conta não fecha, é tudo vaidade e tudo mais. O que ele manda lembrar é justamente que ela foi feita por alguém. O que Salomão nos manda lembrar, e repara, ele não nos manda lembrar de um método, ele não nos manda lembrar de uma lista de afazeres, ele não manda nos lembrar de uma regra, ele manda nos lembrar de um princípio de vida, de alguém, do nosso Criador. Então, quando ele fala dos dias da nossa juventude, lembre-se dele nos dias da sua juventude, é lembrar de alguém, é lembrar do nosso próprio Criador. E veja só que quando a gente fala sobre essa questão de lembrar, o que resolve não é mais informação, porque Salomão foi aquele que teve acesso a todo tipo de informação. Pessoas vinham distante para pegar conselhos ali com Salomão e tudo mais. Só que veja que tudo isso que ele adquiriu não conseguiu resolver dele. E a gente entende a partir disso que o que resolve isso não é mais informação, por mais que informação não seja um problema por si só. Mas o que resolve tudo isso é uma relação. A informação que a gente tem sobre Deus, a gente cresce ouvindo em EBD, ou quem é convertido mais recente, que ouviu de alguém falar para você, é muito importante sim, mas não é tudo. O que importa muito mais nas nossas vidas é a nossa relação. Tanto que aumentar o conhecimento, falado para a gente em Eclesiastes capítulo 1 e 18, vai falar que só aumenta a dor, ele vai falar, e de uma certa forma, ele vai fazer esse paralelo aqui para a gente. Na parte do meio do versículo, ele vai falar para a gente, olha, lembre-se do Criador nos dias da sua mocidade, e ele vai falar para a gente antes que. Ele vai falar para a gente, olha, ela tem uma origem, mas a gente precisa entender melhor sobre o que ele quer falar sobre isso. Abrindo parênteses aqui, eu quero falar rapidamente com os irmãos. Inclusive é uma ilustração que utiliza da minha esposa, que ela não está presente aqui, que ela viajou, mas provavelmente ela vai estar escutando na live, então ela vai reconhecer isso. Ano passado, pela graça de Deus, a gente conseguiu fazer uma viagem de férias, e a gente foi lá para Recife. E foi muito engraçado, e a gente ficou assim meio ansiosos, porque dias antes a gente tinha amizades lá, que a gente foi ficar lá. O pessoal só mandou notícia pra gente, olha, tá chovendo aqui, tá chovendo. Um dia antes, tá chovendo. A gente olhava nos noticiários, inclusive, Recife toda alagada e tudo mais, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. Enfim, a gente foi, chegou, deu tudo certo. Só que no outro dia que a gente recém chegou, a gente estava hospedados na casa de um colega meu. A gente falou, olha, a gente está aqui, né? Nunca viemos para cá. Amigo meu ainda estava trabalhando, que a gente ia viajar só no outro dia. Então, vamos caçar alguma coisa para fazer. Estava chovendo, estava assim, meio nublado, pingando bem fraco assim. Só que a gente olhou assim, não, dá para ir sim, vamos fazer um passeio, conhecer alguma praia aqui e tudo mais. Então a gente foi sem pretensão nenhuma, fomos dar umas voltas, conhecemos a praia, fizemos umas voltas por aí.
E fomos, né? Fizemos a nossa volta e tudo mais, num dia nublado, então estava totalmente nublado, a gente mal viu o sol. Irmãos, geralmente o que a gente faz quando a gente identifica, olha, estou aqui num lugar que faz muito sol? O que geralmente é comum a gente fazer para se proteger do sol? Passar protetor solar. É uma coisa muito óbvia, né? Você vai no sol, vai ficar um tempo no sol, eu vou passar um protetor solar. Para quem conhece a Nicole, né, muito mais ainda, né? Ela só não é mais branca que o slide, que a parede aqui, né? Eu já mais tranquilo, né? Só que a gente saiu, a gente viu o céu tudo nublado e tudo mais, a gente foi, passeou, passou o dia inteiro fora e tudo mais. O que será que aconteceu no outro dia? Uma coisa invisível que a gente não percebeu durante essa nossa volta. O dia nublado fez com que a gente esquecesse lá das aulas de ciências, né? A incidência de raio UV, aqueles raios que atravessam as nuvens. E são os raios que, por incrível que pareça, é os que mais queimam a nossa pele. A gente saiu sem pretensão nenhuma, andamos, fomos para cima e para baixo, não sei o que, chegamos no fim do dia. E o que aconteceu nos dias decorrentes disso? Pele queimada, ardendo, passando pó-sol todo dia. Não nos fez não aproveitar os outros dias de sol que teve depois. Aproveitamos com a pele ardendo, falamos, estamos aqui, a pele ardendo, vai com a pele ardendo mesmo. E vamos lá, protetor e pó-sol e tudo mais. Só que veja só, a gente passou uns dias ali com os ombrinhos ali ardendo, todo dia. Que a gente se esqueceu disso daí. O antes que de Salomão, ele entra mais ou menos nisso daí, né? Acredito que a maioria de vocês não, mas talvez o pai de vocês e muitos dos irmãos já trabalhou no sol, né? Sol, carpir um lote ou qualquer coisa desse tipo ali, limpando um sítio ou coisa do tipo. E trabalhar no sol arde, né? Geralmente você usa um boné, uma coisa ali, mas sol. E geralmente assim, então, a gente entendendo isso daqui, o antes que de Salomão, ele entra mais ou menos nisso daqui. Porque muitas vezes a gente vai sair na força da nossa juventude e olhar e falar, nossa, o céu está nublado, dá para ficar no sol tranquilo. Olha, está nublado, então é tranquilo, o sol não vai queimar a nossa pele. Só que a gente acaba não percebendo aquelas coisas que ocorrem debaixo do sol, que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Então, a partir disso, qual que foi o erro, né? Nossa, a gente se esquecer dessa questão do sol, de atravessar. E o antes que Salomão traz ali para a gente, ele vai falar para a gente o seguinte, olha, a gente precisa entender que essa questão, né, trazendo aqui para essa ilustração que eu trouxe para os irmãos, não foi preguiça, a gente estava com protetor, porque obviamente você vai para o Nordeste, a primeira coisa, você não precisa nem levar mais nada, mas o protetor assim é fundamental para quem vai lá para aqueles lados lá. Não foi pressa, porque a gente estava de férias, então a gente não tinha pressa para fazer nada. A gente deixou passar porque a gente olhou para o céu e a gente concluiu que a gente não precisava de protetor solar. E o que Salomão está falando aqui para a gente, para jovens de qualquer idade aqui, né, vamos delimitar aqueles de 5 a 115 anos. O que Salomão está falando aqui para a gente é, olha, lembre-se do Criador nos dias da sua mocidade. E ele traz para a gente um antes que. O antes que venham esses raios UVs, as coisas do nosso dia a dia, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, e toda a felicidade que você tinha anteriormente, você passa a não ter mais. Então a gente entende que, olha, não foi pressa, não foi falta, a gente tinha e tudo mais, mas a gente olhou e a gente concluiu, poxa, a gente não precisa, está nublado, está chovendo, por que passa protetor solar? E é justamente isso que o versículo fala para a gente. Ele está falando que, quando ele fala antes ali para a gente, ele vai falar que na juventude o céu parece nublado, o corpo ele funciona, o tempo ele parece que sobra, nada dói ainda, né? Talvez você sinta alguma dor. E a gente olha para isso e conclui a mesma coisa que eu e a minha esposa pôde concluir dessa nossa primeiro passeio lá que a gente fez. Não precisa agora, dá para deixar para passar depois. E muitas vezes a gente pode estar com esse pressentimento de que, olha, o tempo aqui está muito legal, não pago o boleto agora, não faço nada por enquanto, eu posso deixar isso talvez para depois. E a partir disso tudo,
Salomão, para a gente, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, e é muito interessante que aqui no versículo 13 já não é mais Salomão que fala com a gente, mas sim um tipo de um editor que compila todo o livro de Eclesiastes, ali no finalzinho vai como se olhasse para fora. Esse editor de Eclesiastes fala para a gente o seguinte: aqui termina o meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo. Salomão, então, ele conclui que o mandamento de temer a Deus. E veja só que interessante, já no final de Eclesiastes, a gente precisa entender que isso daqui não é como se fosse uma última experiência dessa lista de experiências que Salomão traz para a gente. Isso daqui é uma outra coisa. Salomão, ele monta a bancada tentando entender, não resolve. Ele vai a campo observar ao seu redor, não resolve. E a partir disso o reconhecimento. A partir disso tudo é o reconhecimento de que a resposta nunca ia sair de dentro desse laboratório que ele monta. Ele monta esse laboratório, ele testa, ele tenta resolver, encontrar um problema para a sua vida. E ele reconhece de que tudo isso não ia sair dentro do seu laboratório. Ele procurou debaixo do sol o livro inteiro, e o que ele procurava estava acima do sol. E é assim muitas vezes, de uma certa forma, a gente tenta montar a nossa própria bancada de testes. A gente olha para a nossa vida, poxa, nada faz sentido. A gente olha para a nossa vida e fala, poxa, tudo isso daqui se esvai. Salomão, ele olha para isso, ele entende que a bancada dele não funciona, a pesquisa de campo dele não funciona para tudo aquilo que ele busca debaixo do sol. Ele procura debaixo do sol o livro inteiro, e o que ele procurava estava acima do sol. E assim muitas vezes a gente tenta montar a nossa própria bancada. Ninguém acorda um dia e decide viver longe de Deus. Muitas vezes a gente vai testando as coisas. Testa muitas vezes se é o namoro que vai resolver o nosso problema debaixo do sol, se é o casamento. A gente pode testar se é o dinheiro que vai resolver os nossos problemas debaixo do sol. A gente testa se é o reconhecimento. Salomão, ele ergue diversas edificações e construções para entender se é o reconhecimento que é o que resolveria o problema dele debaixo do sol. A gente entende se é fazer alguma coisa que preste na nossa vida, que é o que vai resolver o nosso problema debaixo do sol. Salomão, a partir disso, ele entende que nada disso dá certo. E muitas vezes a gente tentando montar essa bancada, a gente vê que não dá certo. E a gente conclui que era o teste errado e monta outro, por assim dizer. Assim como Salomão, ele vai buscando. É na bebida, não é? E trazendo para os dias de hoje, a gente vai testando em nossas vidas, tentando entender e resolver esse problema que a gente encontra debaixo do sol. Só que quando a gente fala sobre uma alegria debaixo do sol, sobre esse experimento que Salomão faz para a gente, partindo aqui já para a nossa conclusão, esse experimento, veja só, ele já foi feito. O relato de Eclesiastes é esse experimento, tentando entender esses problemas debaixo do sol que ele enxerga. E veja só que esse experimento não é feito por qualquer um, a gente viu antes. É um homem com um trono, com dinheiro sem limite, com tempo e liberdade para testar o que quisesse. Ele rodou esse experimento dele na versão mais cara possível. E o relatório está publicado aqui para a gente em Eclesiastes. É o que a gente acaba de ouvir aqui em Eclesiastes. Salomão, ele escreve aqui para a gente, não para a gente concordar em tudo. Ele escreve para a gente, para que a gente possa não repetir tudo aquilo que ele fez. Ele já fez o experimento, não precisa você tentar fazer esse experimento que Salomão já fez. E a gente entender nisso daqui, não é para a gente parar de viver. A gente precisa entender isso, que a gente precisa não parar de viver, mas parar de procurar onde Salomão já procurou. Salomão, ele fala, olha, eu tentei tudo, está aqui para você o resultado de tudo isso que eu busquei. E ele fala, aquilo que a gente viu do Criador,
de quem o versículo 1 que a gente viu manda lembrar, e vem a parte mais importante disso tudo para a gente entender e aplicar em nossas vidas. O Criador de quem o versículo 1 do capítulo 12 falou para a gente, não é alguém que só ficou somente lá de cima, olhando a gente se debater aqui de baixo. Aquele por quem tudo foi feito, conforme fala para a gente lá em Colossenses capítulo 1, aquele por quem tudo foi feito desceu. Ele veio para baixo do sol, ele viveu os dias de vapor, ele sentiu os dias maus observados por Salomão, e ele morreu a morte que anulava todos os experimentos de Salomão. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 20 e 21, ele fala para a gente: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, usando aqui uma palavra muito parecida com o que a gente viu, o Hebel, tudo é vapor. Versículo 21 ele fala: na esperança de que como filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. E o texto de Paulo aqui informando que o vapor ele já tem data para acabar, tudo aquilo que a gente já enxerga já tem data para acabar. E a partir disso a gente entende que a obediência do versículo 13 que a gente leu anteriormente não é o preço. O juízo não era teu. Jesus, ele leva na cruz e a gente obedece porque já foi resgatado. A alegria, a gente entende então que a alegria ela é uma ordem, ela não precisa esperar a vida melhorar para se alegrar. Ela se alegra com o que já está na sua mão. A alegria, ela responde a alguém, ela tem prazo. Então olha para trás de cada alegria sua que você teve com a sua família, com seus amigos e por aí adiante, e você precisa entender e trazer à memória, se lembrar através de uma relação de onde tudo isso veio. E lembra que toda essa força ela não dura para sempre. Todo esse vigor, toda essa saúde, ela é vapor. E toda essa alegria, ela tem uma origem. E através disso a gente entende que não devemos deixar para depois, porque a decisão não é para quando a vida vai ficar séria. É agora, enquanto o céu parece nublado para a gente, é o tempo da gente utilizar esse protetor solar, o antes que Salomão trata para a gente. E por último, que a gente precisa entender a partir disso, que você não vai achar sentido debaixo do sol. O sentido da sua vida não está debaixo do sol. O sentido da vida ele está acima do sol. E o sentido da vida ele é uma pessoa. Lembra do teu Criador, e o momento de lembrar do seu Criador é agora. Amém?